no chat, né? Já que é legal aqui, ó, interessante que tem aqui os alunos da disciplina de Planejamento Urbano do curso de Arquitetura e Urbanismo da Alfa Unipac de Teófilo Otoni estão assistindo. Muito legal. Isso já dá para ver que a gente, não sou eu, né, pessoal? O nosso grupo está atingindo, indo além, né, dos nossos objetivos. Outra coisa muito legal que eu vi aqui agora, né? Muito legal. Precisamos até que depois precisamos desses nomes. 35 interessados em fazer parte da Associação Brasileira de Drenagem Urbana. Já tem até aqui o nome é esse, que eu não tinha sigla ainda muito definida, mas de repente começa a se desenhar. De repente é até interessante, não precisa ser agora, mas depois lá no nosso grupo, passar quem está interessado. Porque aí nós não começamos do zero, né? Nós já começamos com um grupo bom aí, né? Até para motivar a Júlia aí e tocar em frente e acelerar um pouquinho aí eu cobro dela, acelerar um pouco a montagem do nosso site ali, na verdade, de toda a estrutura, né? Muito legal, gente, muito legal. Tá muito bom. Tem alguém dizendo que a Júlia está arrasando na comunicação, Júlia, muito bem. Bom, vamos lá. Vamos lá, que a gente tem bastante trabalho, né? E para dizer que o grupo não é meu, não é da Júlia, é nosso, né? Então a gente está criando aqui um negócio muito interessante e que também não é para nós, né? Nosso objetivo aqui é muito maior. Júlia, tens que liberar para mim aí. Libera para mim aí, senão eu não consigo compartilhar a tela. Né? Então tá bom. Aqui a gente se vira. Bom, gente, diagnóstico focado nas soluções sustentáveis. Agora aqui, antes de começar a palestra, aqui o nosso evento, nós estávamos conversando e a gente ficou preocupado com o nome. Agora que a gente foi se ligar que a gente não se preocupou com isso, porque isso aqui já está dentro de um grupo formado, né, tratando de problemas de drenagem. Mas, como está muito aberto, a gente não sabe se daqui a pouco aparece alguém que não seja da área e pode confundir isso com outra coisa. Então, na próxima vez, eu acho que eu vou ter que cuidar, a gente vai se preocupar um pouquinho mais com isso, né, porque daqui a pouco, sobre diagnóstico, tinha que talvez, se bem que aqui embaixo está a hidrologia e tal, né, mas eu acho que na próxima a gente tem que cuidar, fazer mais focado, né? Bom, vamos lá, então. O nosso tempo, a gente pode ficar bastante tempo, mas... Opa, não foi. Uai, agora vai. Bom, essa tela aqui é para mostrar o seguinte, né? O diagnóstico, na verdade, para mim, que trabalho com isso, ele é apenas uma parte, né, de um modelo que eu tenho, que eu chamo de matriz da drenagem urbana, onde aqui me dá toda a minha direção e todo o meu passo a passo de como eu faço como eu resolvo, estudo e resolvo o problema de drenagem, tá? Então, eu tenho outros aqui, como da lei de dimensionamento, o projeto executivo de monitoramento, mas aqui eu vou trabalhar com foco no diagnóstico, né? Bom, então, primeiramente, né, gente, já que aqui a gente fala de palestra, mas é uma meia aula, meia palestra, né? Conceitos sempre é bom, né? Então, um conceito, na verdade, esses conceitos eu que meio que faço do meu jeito, às vezes com inserção de algumas coisas, para não perder foco, né? Mas aqui é o entendimento mais amplo, né? A partir da definição de um problema, né? Definição, tudo a gente tem um problema para resolver, né? De um problema relacionado a um evento, relacionado com a hidrologia, né? Esse é o detalhe. Porque se nós estamos falando de inundação, ou de enchente, ou tudo que vem com água da chuva, tudo que nós estamos aqui trabalhando é com água da chuva. A hora que nós conseguimos chegar a focar em enchentes, na diferenciação da enchente, na outra ponta da enchente, vamos dizer assim, né? No outro lado, na outra forma de enchente, também a hidrologia tem que estar focada. Não tem como nós trabalharmos sem a hidrologia. É por isso que sempre a hidrologia está no meio disso, né? Não tem como fazer isso sem hidrologia. Então, com isso, a gente se obtém
de uma forma contundente, eu chamo de contundente porque precisamos de informações, né, dados confiáveis para que a gente possa fazer, acompanhar e monitorar. Então, obtém-se com uma forma contundente a estruturação de dados que permite uma avaliação segura dos dados levantados, a tomada de decisão sobre as análises. Então, aqui naquele conceito eu estou colocando estruturação dos dados, avaliação, levantamento, tomar decisão em cima de análises, né? E obtidos pela caracterização da área. Ou seja, no frigir dos ovos, nós temos um diagnóstico para que a gente possa, em cima de uma caracterização de área, que é a história, o histórico dela, tudo que tem ali, aí sim nós tomamos uma decisão, né? Assim nós tomamos uma decisão. Não dá para dizer assim, o que é que se faz aqui? Vamos fazer isso. Não sei, né? Eu até, eu gosto de contar umas historinhas, né? Mas uma vez, na época que eu estava em Criciúma, eu fui dar uma entrevista numa rádio lá e o repórter perguntou, professor, qual é a solução para os problemas de Criciúma? Eu disse, não sei. Não posso dizer. Como é que eu vou saber? Para mim saber, eu tenho que estudar. Agora, se eu te falar alguma coisa aqui, eu vou estar mentindo ou vou estar errando, né? Sem eu estudar e entender o processo, né? Como é que eu vou dar um remédio? Como é que alguém toma um remédio sem saber? Né? Uma coisa grave aí, tomar um remédio sem saber, não dá. O que é que faz? Um diagnóstico para saber qual remédio que dá, né? Bom, então a gente já começa pela definição do problema, né? Eu preciso definir o problema, né? Eu sou chamado por uma questão, eu preciso chegar lá e definir o que está acontecendo, né? O problema. Então, o que é definir o problema? Ora, a definição do problema ela se refere à identificação do objeto, identificar o objeto, determinar qual objetivo que se quer com isso, né? E estabelecer uma finalidade. Então, aqui nós vamos passar por essas três coisas para a gente ter um conceito melhor, né? Só mais um parênteses, né? Eu acho que a diferença da nossa conversa de hoje, a nossa palestra, a nossa aula de hoje, a nossa aula fica um pouco mais técnica hoje do que até a passada, tá? Mas nós estamos aqui no meio da engenharia e da arquitetura, né? Que precisamos começar a focar nisso, né? Bom, então, o que seria o objeto? Identificar o objeto por meio de uma breve descrição. O que a gente faz? O que eu faço? Eu peguei aqui dois exemplos agora, recente, né? Dois trabalhos que eu estou fazendo aqui agora. Esse da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, que eu estou voltando lá amanhã. Eu já estou fazendo o meu estudo aqui para mim poder trabalhar isso com eles, né? Então eu defini qual é o objeto, né? O objeto ali é uma inundação brusca, porque aonde está acontecendo o problema deles lá não tem rio. Então o problema é inundação brusca, conforme a gente já definiu aqui numa outra palestra, né? Então a gente olha isso aqui. Eu coloquei aqui sete tipos de objeto, por exemplo, para ser estudado. Então, eu tenho aqui uma inundação brusca, que são alagamentos urbanos. Eu estou fazendo um outro na minha cidade natal, que é em Bituba, né? Já falei disso, onde é que minha cidade natal. Então, ali eu tenho um condomínio para resolver um problema de inundação. Então, ali eu tenho um projeto novo. Eu tenho ali um projeto novo para fazer, né? E é um projeto novo igual a se faz para loteamento, mesma coisa, né? Então, é um projeto diferente. É uma coisa diferente. Ora, isso é o meu objeto. E o que é o objetivo? Qual é o objetivo que eu tenho de fazer isso? Ora, o meu objetivo aqui, nessa questão daqui de Balneário Camboriú, por exemplo, que eu ainda estou em estudos, eu tenho dois aqui, na verdade, que são o que eu enxerguei lá já na primeira conversa, que é eliminar alagamentos pontuais em áreas urbanas, né? E o outro, eliminar e evitar as inundações em pátios e edificações, porque eu já percebi que tem casas, edifícios, um shopping, inclusive, sendo invadido pelas águas. Então, por que eu fiz isso? Ora, porque se eu tenho isso, eu tenho uma direção, né? Eu tenho uma direção para saber o que é que eu tenho que fazer para evitar esse tipo de coisa, né? É a orientação do meu estudo, né?
E naquele outro, a questão do condomínio, estou levando os dois exemplos paralelos, que são agora, acontecendo agora, mas são casos diferentes. São casos diferentes. Ora, então, nesse caso aqui, é um projeto novo, e qual é o objetivo? Projetar um sistema de drenagem para implantação de um condomínio. Ora, então lá, eu não tenho nenhum problema ainda, nada. Problema, a gente chama de problema aquilo que a gente vai fazer, né? Mas eu não tenho nenhuma patologia lá ainda, não tenho nada. O terreno está lá nu e cru, eu vou ter que montar ele. Ora, se eu montar errado, certamente eu vou gerar patologias e incomodações, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma questão do objeto. E a finalidade, então? Ora, estabelecer finalidade é descrever o propósito a partir dos nossos objetivos. Então, qual é o meu propósito com isso? Qual é o meu propósito? Ora, então aqui, eu tenho nessa questão do município, que é alagamento num bairro, eu tenho que, a minha finalidade é implantar um sistema de drenagem que seja sustentável. Sustentável. Eu não posso fazer alguma coisa que hoje funciona, amanhã não funciona. Ela tem que ser sustentável. E para ser sustentável, eu tenho que ter informações contundentes. Eu preciso pensar em requalificar essa área urbana, né, com intervenções de um sistema de drenagem urbana sustentável. Então, ora, hoje aquela área, por exemplo, ela está com valores, de repente, perdendo o valor do imóvel, porque é uma área que inunda, não começa a perder valor. Então, eu tenho que requalificar isso para dar um upgrade nisso. Tá? Ora, uma das coisas que pode acontecer é implantar sistema de captação e retenção de águas pluviais e controle de inundação das inundações de uso. Ora, está aqui entre as minhas finalidades já pré-estabelecidas. Por que eu estou fazendo? Por que eu já estou fazendo isso? Porque eu já dei uma pré-olhada, já dei uma olhada antecipada e vi que se quiser fazer alguma coisa ali, não tem para onde mandar. Não tem nenhum rio, não tem mar, não tem lugar nenhum. Então, já antecipando, né? Por que eu já estou dizendo isso? Porque eu já fiz, né? Eu já resolvi problema desse tipo, onde não tinha para onde mandar, né? Ora, então, aqui já no outro aqui do condomínio, né? A nossa finalidade seria, então, implantar um sistema de drenagem sustentável, né? E implantar sistema de captação e retenção. Ora, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Eu também estou fazendo retenção aqui. Mas eu não estou propondo retenção neste, porque lá está inundando. Eu estou propondo retenção neste, porque um dos propósitos do novo condomínio que vai sair lá é fazer essa água, aproveitar essa água. Então, veja bem, eu vou fazer o mesmo processo. Só que um para tirar as inundações que está acontecendo e o outro para poder aproveitar a água. Aí pode perguntar, mas esse do município, que vai tirar a inundação, vai ficar essa água específica, se for esse o caso, e estocar, dá para aproveitar? Dá, com certeza dá, né? É só criar os devidos dispositivos, né? E propor uma situação dessa. Então, a primeira coisa, definir o meu problema. Eu tenho dois paralelos aqui bem diferentes. E vocês percebam, que eu já estou aqui indo para quase que a mesma solução, né? Só que, claro, esse do município, pode ser que eu faça uma solução, como eu já fiz também, de reter praticamente 2 milhões de litros de água e com o meu sistema de acumulação todo perfurado para o solo absorver, né? Esse pode ser a solução do município se não quiserem aproveitar essa água. Já esse condomínio, não. O condomínio já disse, não, eu quero fazer aproveitamento desta água. Aí eu tenho que fazer um sistema totalmente fechado. Obviamente, trabalhar com filtros, aí é outra história, né? Mas aqui a gente vai tratando aqui da questão de acumulação de água. Então, o propósito, o problema, a definição, o objeto é uma coisa, né? O objetivo é outro, mas dentro da finalidade tem um aí que é igual, né? Que é reter essa água e, de alguma forma, aproveitá-la. Tá? Bom, então a gente, né, conceituou, a gente já viu qual é o problema. O próximo passo, então, para a gente continuar o nosso diagnóstico, é fazer uma estruturação de dados. O que é estruturar os dados? Né?
Por exemplo, nesse trabalho do condomínio que eu estou fazendo, eu já estou estruturando os dados, porque lá eu já acertei, tá tudo andando. Eu estou estruturando os dados, eu estou começando a pegar as fotos aéreas, a sondagem de solo, as topografias, tudo que já estou estruturando tudo. Né? Estou estruturando porque eu já tenho isso na mão. Né? O outro ainda não. A partir de amanhã, talvez eu comece a estruturar. Então, o que é estruturar? Ora, estruturação de dados é uma etapa, né, na qual se coleta os dados primários e secundários. A gente precisa entender isso, né? É a etapa na qual se coleta os dados primários e secundários, e, na sequência, efetuam-se os tratamentos específicos para cada tipo de dado. Tá? Rapidinho, assim, por exemplo, eu trabalho muito com QGIS, que é Shapefile. A partir de onde? Dos dados do AutoCAD. Eu pego um arquivo em AutoCAD e depois eu transformo em Shapefile. Muitas vezes eu tenho que fazer um tratamento absurdo nesses dados, porque depende de como vem para mim, eu tenho que tratá-los para poder gerar um Shapefile bem estruturado. Né? Então, vamos lá. O que são dados primários, né? Os dados secundários e como é que se trata esses dados. Então, o que é um dado primário? Ora, dado primário é um conjunto de dados brutos, informações coletadas diretamente da fonte, que vão passar por interpretação e tratamento. Ora, se eu vou lá no campo pegar uma medida, eu tenho um dado primário. Né? Por exemplo, estou colocando 3 aqui. Dados fotogramétricos, eu posso ter dados da cartografia e eu posso ter dados topográficos, a partir de levantamentos. Né? Então, aqui, por exemplo, dados fotogramétricos. Eu posso ter, eu não faço nenhum trabalho sem desse nosso nível aqui, sem fazer uma série histórica, né? Contar a história do que aconteceu no local. Porque se eu não contar a história, pode ser que daqui a pouco, como já aconteceu, eu identificar córregos, por exemplo, hidrografia soterrada, por exemplo, né? E ali, depois que vai colocar uma drenagem, ela não cabe porque tem água ali dentro, né? Um banhado, por exemplo. Então, eu preciso fazer. E, às vezes, a gente está fazendo isso na área urbana, foi tudo consolidado e não foi dado bola para isso. Aí a gente chega para fazer alguma coisa e encontra água, e está escondido. Né? Se eu enxergar só aquele momento, eu vou com certeza propor uma solução errada. Né? Agora, se eu dar uma olhada anterior, eu vou conseguir fazer uma proposta de drenagem, está falando aqui, totalmente sustentável. Por que sustentável? Porque ela está baseada em fatos reais, inclusive que estavam lá escondidos, a gente nem estava conseguindo entender. Tá? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é resultado de um trabalho que eu fiz, onde eu fiz uma série histórica desde 1938. Não é todo lugar que tem essas imagens, tá? Essas imagens de 38 em Santa Catarina, por exemplo, ela só tem no litoral. E é nessa faixa aqui, ó. Só tem essa faixa de litoral aqui, ó. Essa faixazinha aqui, talvez um pouquinho mais, tá? E às vezes tem outra foto de sobreposição aqui. É 1 quilômetro no máximo da faixa de mar. É de 38. Essa foto aqui, na verdade, né, contando a história dela, é uma foto, umas ortofotos, né, que foram feitas pela Marinha Americana nesta época, né, e que eu não lembro a data, mas não faz tanto tempo assim. Como eles não tinham mais utilidade para isso, liberaram isso para o país. Aí, aqui em Santa Catarina, a gente consegue isso aqui num órgão do Estado. 1957, 78 e 2010 aqui, né? Então, se nós observarmos aqui, por que é importante nós olharmos para a história? Porque se nós observarmos, olha, aqui em 1938, uma lagoa. 57, a mesma lagoa. 78, a mesma lagoa. E 2010, acabou a lagoa. Né? Acabou a lagoa. Então, se eu for fazer uma drenagem aqui, por exemplo, um sistema de drenagem aqui, eu tenho que saber que ali existia algo. Para onde é que foi isso? Né? Isso é interessante saber, para que a gente possa propor a solução certa. Então, isso são séries históricas utilizando fotogrametria, interpretação de imagens, né? Que a gente faz isso com software, depois a gente vai ver
como é que dá para fazer isso, tá? Ora, nós também temos aí, podemos utilizar dados cartográficos, buscar esses dados. Obviamente, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Obviamente que nessas imagens aqui, eu levo ela para um software, faço o processamento e começo a gerar informações. Começo a gerar dados de engenharia para que eu possa, nas minhas equações, ou coisa parecida, eu começar a resolver meus problemas, né? E os dados cartográficos? Também a gente consegue até uma série histórica, né, pela cartografia, né? Isso aqui é resultado de um trabalho em Joinville. Joinville, ó, aquele lá, esse outro que eu coloquei ali é no litoral, aqui no município que chama hoje Balneário Rincão, mais no sul. Foi um trabalho que eu fiz lá. Isso aqui lá só tem de 38. E cartografia lá só tem de 57 também, em cima da foto 57, de 1957. Já nessa rede, já Joinville, tem 1968. Não tinha foto, em 68, mas tinha cartografia, tinha mapas, tinha estrutura fundiária, né? Isso é extremamente importante, esse tipo de coisa, buscar a coisa passada. Lembrei agora também de um trabalho que eu fiz aqui, para quem conhece aqui Biguaçu, próximo a Florianópolis, sei lá, acho que uns 6, 7 anos, não é isso? Eu resolvi um problema ali com a empresa que era uma canalização de um córrego que queria até prender o dono da empresa, né? Por análise das fotos aéreas antigas, desde 38, e mais a cartografia que tinha no local, eu descobri que existia uma estrutura fundiária, o que é estrutura fundiária? A divisão das terras, aqui nos mapas dos terrenos, aonde eles faziam, na época, eles faziam a divisa dos terrenos com valas para enxugar o terreno. Como era na beira do mar, eles faziam valas. E aquela vala ali vinha desde 1938 até antes, aquelas valas ali. E eram divisas, eles faziam as divisas, marcavam as divisas. O que aconteceu? Com o passar do tempo, o próprio município jogou esgoto, a empresa foi lá e canalizou, né? O Ministério Público, entendendo que aquilo ali era um córrego, não podia canalizar, mandou fazer um processo, e aí eles me procuraram, eu fui lá e fiz um estudo e provei que aquilo ali não era natural, era artificial. Utilizando o quê? Série histórica. E principalmente a cartografia, né? Porque aí na cartografia eu mostrei assim, ó, essa é a estrutura fundiária do município da época. Eram divisas de terreno. Então a gente consegue dar a solução correta e acabar com a história, né? Então aqui, obviamente, que depende do local que nós estamos fazendo o trabalho, a gente vai buscar o que se tem, né? O que se tem de mais antigo possível, mas sempre se acha muita coisa. Se nós olharmos o Google, até o Google já tem foto aí, aquele histórico do Google ali de foto, já tem foto de mais de 20 anos, eu acho. Ali tem umas que até não são muito nítidas, não dá para usar como ortofoto, obviamente, mas para uma análise visual é possível, né? E depois nós temos os dados topográficos, que são aqueles que nós vamos fazer os nossos levantamentos planialtimétricos, por exemplo, tá? Então eu faço um levantamento planialtimétrico, vou a campo buscar isso, né? E ali eu faço eu tiro as minhas informações, né? Todo mundo conhece. Bom, e depois os meus dados secundários, aí sim, eu vou buscar isso em informações já prontas, por exemplo. Obviamente que a gente pode, não, mas aquela cartografia e aquelas fotos estavam prontas. Sim, mas a partir delas eu fiz as minhas leituras. O que eu queria, ela não estava informando, né, direito. Eu preciso da área disso tudo. Ela não tinha, eu tinha que ir lá e fazer a área, né? Aqui não, aqui eu tenho meus dados prontos, eu só trago para usá-los, né? Por exemplo, os dados hidrológicos, né, da hidrologia. O que que eu preciso de imediato para mim trabalhar com hidrologia e fazer meus cálculos? Eu preciso primeiro definir meu período de retorno, que é a recorrência, né? A gente talvez trabalhou bastante isso, falou alguma coisa
na primeira palestra, né? A primeira nossa aula aqui. Então, período de retorno é uma coisa que eu tenho que definir, né? Eu sempre digo nas minhas aulas de drenagem na pós-graduação, que eu digo assim, ó, período de retorno é uma das primeiras coisas que nós profissionais botamos a cara aqui, né? Porque nós temos que escolher o período de retorno. Obviamente que a gente tem essas tabelas, vamos dizer assim, esses quadros aqui, né? Com algumas orientações, mas a gente também tem que ser bem crítico, vamos dizer assim, e enxergar uma coisa melhor ou não, né? Mudança. E, obviamente, que depois, como a gente tem uma equação de chuva, onde nós precisamos A equação de chuva é formada pelos parâmetros da estação meteorológica local, ou a mais próxima, junto com o período de retorno e mais o tempo de concentração. Né? Então, aqui eu só não estou aqui com o tempo de concentração, que é outra coisa que eu preciso trabalhar a bacia hidrográfica. Mas eu tenho quase tudo aqui, só não tenho tempo de concentração, porque os parâmetros da estação meteorológica local eu tenho aqui. Então, o que a gente faz? Busca aí no seu estado. Quando eu vou dar aula de pós-graduação, que eu ia dar aula em outro estado, eu já ia, antes da aula, eu ia para a internet e digitava lá, equação de chuva do estado do Pará, equação de chuva de Tocantins. Aí aparecia lá da Bahia. Esse dia eu fiz um trabalho, uma consultoria para o pessoal da Bahia. Eu nunca dei aula na Bahia, mas fiz uma consultoria esses dias. Lá vou eu. Equação de chuva do estado da Bahia. Aí aparece a lista dos municípios que contém a estação meteorológica e seus parâmetros. Então, aqui existe um código e aqui são os parâmetros que eu preciso para mim calcular a minha chuva, em função da hidrologia. Tá? Então, veja bem, por que é dado secundário? Está pronto, não foi eu que fiz. Não é? Eu só fiz a leitura direta, eu nem interpretei nada, eu só busquei e joguei na minha equação. Tá? A mesma coisa é o histórico local. É importante eu ver o histórico local. Veja bem, essa primeira foto aqui, eu até mesmo fiz, que eu tive a oportunidade aí do período que eu fiquei em Angola fazendo um projeto, num projeto de universidade, e eu andei muito lá pela Europa, e eu fui um dia numa cidadezinha chamada Badajoz, que é na Espanha, tem um rio, e isso me chamou muito a atenção, muito a atenção. Uma placa com o nível em que chegou o rio. Só que olha a data, 1876, né? Aí a gente pergunta, né? Talvez aqui no Brasil a gente tenha essas informações, eu não sei, né? Eu fiz um plano de bacias hidrográficas no município de Criciúma e quis fazer isso com a Defesa Civil. Eu queria colocar uma régua num determinado ponto e dizer para a Defesa Civil, ó, chegando nesse nível aqui, você tem água no bairro tal, na rua tal, né? Não consegui evoluir, entreguei o meu estudo hidrológico e eles não fizeram. Mas, enfim, é uma informação interessante que a gente busca lá. Outra coisa é o seguinte, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é foto também de um outro trabalho que eu fiz, que eu fui lá no local. Não fiz o cálculo de chuva, pura e simplesmente. Eu fui lá e enxerguei as marcas da água. Né? O que dá para fazer com isso aqui? Marcas da água. Dá para mim pegar as medidas e ver, dar uma boa avaliada no volume de água que para aqui. Né? Então, eu preciso enxergar. Eu fui lá e busquei o histórico local. Eu também digo muito o seguinte, pessoal, nessa questão de diagnóstico. Quando a gente vai, por exemplo, dimensionar uma ponte, né? Geralmente para ponte, eu dou isso na minha aula de drenagem de rodovias, a gente vai dimensionar uma ponte, eu faço toda uma caracterização da bacia e faço o cálculo da vazão por hidrograma unitário, por exemplo. Ora, eu tenho o valor da vazão. Mas o mais importante ainda é eu pegar aquele valor e ir lá no campo, lá no local, enxergar aquele valor. Tá? Simples. Basta pegar a pessoa que mora lá e perguntar, para aquele senhorzinho lá, aquela pessoa que mora lá há bastante tempo, qual foi a enchente máxima que deu aqui? Onde é que chegou a água? Aí ele leva a gente e mostra lá a água, a gente enxerga aquele valor que a gente fez ali. Isso é importante, né? O histórico local. Busca, olha e traz a informação direta. Bom, o levantamento topográfico está lá, mas também está cá, né? Por que está cá? Até botei o meu exemplo aqui. Nesse trabalho que eu estou fazendo do condomínio,
eu não fiz levantamento topográfico, né? Eu fiz lá um contrato com eles e eu perguntei, topografia, nós temos todas, então me passa para saber se eu tenho que fazer outra. Me passaram, eu disse, não precisa, está suficiente. Ora, eu não fui a campo buscar, então eu estou pegando a informação pronta. Então, o levantamento topográfico pronto, eu posso tratar ele como dado secundário. Eu só estou tirando lá e botando cá. Né? E um levantamento cadastral também. Né? Eu posso buscar um levantamento cadastral, eu posso até ter as duas coisas. Né? Eu posso fazer lá e ter cá. Né? Podia ter feito isso lá no outro também. Mas o levantamento cadastral, por exemplo, neste meu caso aqui, foi um projeto que eu fiz também, eu peguei isso pronto. Eu não fiz o levantamento cadastral porque o município já tinha. Né? O município usa esse, não precisa fazer outro. Então, eu usei esse. Agora, se não tem, aí ele não entra como dado secundário e a gente faz, né, e entra lá. Por exemplo, nesta manhã que eu vou em Balneário, eu vou tratar disso. Né? Acertou. Vocês têm levantamento cadastral? Se não tem, eu tenho que fazer. Eu sou obrigado a fazer para poder entregar um trabalho melhor. Né? Então, isso são os dados secundários. E como é que nós tratamos isso? Veja bem, né? A gente produziu um monte de informação. Como é que nós podemos tratar esses dados? E o que é isso? Né? O que é tratar o dado? Dar comida para o dado, né? Tem que tratar ele. Né? Tratamento de dado. Ora, é a extração de dados secundários, né? Focados e focados para caracterizar o problema a partir da indicação de produtos a serem gerados. Ora, eu já estou focado. Eu fui buscar informação porque eu já sei o que eu quero fazer. Né? Então, eu já sei o que eu quero fazer. Então, agora eu vou tratar o dado para que ele seja direcionado. Né? Para dizer assim, produzir milhões de dados, eu vou usar só aquilo ali. Acontece ainda assim da gente gerar uma série de dados e não utilizar alguns. Né? Mas a gente tenta focar o máximo para não estar jogando o trabalho fora, vamos dizer assim. Né? Então, o que é tratamento de dados? Por um conceito colocado aqui, é um conjunto de operações realizadas por meio de software, né? Ou não dá para fazer mais na mão hoje, não tem necessidade disso, a gente pode se dispor disso, né? E software de geoprocessamento, tá, gente? De processamento, geoprocessamento, cumprindo fases na extração de produtos e contendo os dados precisos e também atualizados. Então, a gente consegue fazer um SIG, por exemplo, né? E deixar essa informação completa para a gente aqui. Então, para nós fazermos tratamento de dados, é muito interessante nós termos umas ferramentas computacionais, né, para fazer, por exemplo, geoprocessamento. Né? Agora, que ferramentas que eu uso? Para fazer um geoprocessamento, eu posso usar um QGIS, posso usar um AutoCAD também, lógico. Né? Mas algumas ferramentas, por exemplo, para SIG, eu uso o QGIS. É muito mais interessante, né? mais leve. Depois a gente mostra aqui. Mas AutoCAD todo mundo conhece, os Revit, essas coisas, todos esses Revit, AutoCAD, eu uso muito Topograph, né? Por exemplo, aquele que eu mostrei anterior, de topografia daquele condomínio que eu vou fazer o trabalho, eu vou ter que fazer a terraplanagem ali. Então, eu peguei o dado secundário. Pronto. Joguei ele agora para dentro do meu Topograph e agora estou gerando as minhas informações que eu preciso. Terraplanagem. Né? Excel, eu particularmente, eu sou apaixonado por Excel. Até estou pensando em fazer um curso, porque eu não sou o cara, não. Às vezes a gente fala aqui, não sou o cara da Excel, não. Né? Tem algumas coisas para ser... Muita coisa para se melhorar. Né? E o QGIS. Né? O QGIS, eu coloco aqui QGIS, porque o QGIS é free. Né? Mas tem gente que usa o ArcGIS, sem problema nenhum. Não vou dizer que é a mesma coisa, porque o ArcGIS ainda é uma coisa mais potente. Né? Mas o QGIS ele supre todas as necessidades. O trabalho é um software maravilhoso e é free. É só vocês ir lá para a internet e baixar de graça. Né? Então, como é que fica? O que é mais? O que é isso? O que é geoprocessar? Quando a gente faz o geoprocessamento, nós separamos todos os dados, todas as informações. Por exemplo, num terreno, né? Eu posso fazer o tipo de ocupação do solo numa camada. É como se eu trabalhasse no AutoCAD os layers, né?
Então, num QGIS processamento, por exemplo, num QGIS ou um ArcGIS, eu trabalho com essas camadas, né? No geoprocessamento. Então, eu posso ter, por exemplo, uma camada de solo, as limites de profundidade, as estradas, tudo num shapefile, num arquivo shape, separadinho, todos, o que eu quiser. Né? Então, isso aqui é um conceito. Né? Se vocês procurarem o conceito disso, vocês vão achar essa figura e outras na internet, assim como eu achei. Né? Isso é o conceito, para a gente entender o que é isso. Agora, como é que fica na realidade nossa? Nossa realidade fica isso aqui. Né? Isso aqui também é uma foto aqui que eu fiz do nosso trabalho, onde aqui, ó, tudo esse condomínio aqui, que é um projeto de um outro condomínio, está tudo aqui por shape, por camadas. Né? Então, eu posso desligar tudo, ligar uma, ligar outra. Eu posso colocar aqui, abrir a tabela de atributos, por exemplo, e colocar as informações que eu preciso colocar ali, alfanumérica. Né? Então, isso é fazer um SIG. E esse é um software bastante interessante para fazer isso, ok? Então, isso é, basicamente, né, para a gente não se aprofundar muito, é estruturar dados, né, tratar o dado, na verdade, né, tratar o dado, para que a gente possa utilizá-lo depois e a gente ter ele registrado, né, e com toda a precisão. Quando a gente fala de precisão, é o seguinte: se eu estou trabalhando com dados cartográficos e topográficos, eu necessito, para não falar a mesma palavra, eu necessito dele com precisão. O que é precisão? Dentro do sistema de referência correto, com as coordenadas SAD69, com a altimetria já referenciada do nosso sistema. Né? Então, isso tudo é de suma importância. Bom, se eu estudei tudo, caracterizei, estruturei os meus dados, então eu posso agora ir para a minha caracterização do meu problema. Eu preciso caracterizar, né? Caracterizar para me saber o que é que está acontecendo lá, né? Você saber se é o tamanho do estrago, por exemplo, ou se não, isso não é nada, né? Porque eu caracterizei, entendi profundamente. Então, caracterização, aqui como conceito, vocês perceberam que a gente está fazendo um conceito, cada um aqui, é um conjunto de dados geoespaciais. Geoespaciais porque nós estamos usando um software de geoprocessamento. Se é geoprocessamento, é geoespacial, porque ele é composto de coordenadas. Então, ele é geoespacial, eu tenho a informação dele já pronta. Qualquer lugar que eu colocar, ele vai sempre para o mesmo lugar, com precisão. Então, é um conjunto de dados geoespaciais temporais, né, porque eu posso ter em datas diferentes, construído a partir de uma estruturação utilizando ferramentas de geoprocessamento. Né? Então, conjunto de dados geoespaciais, com coordenadas e tal. Desta forma, nós vamos obter dados físicos, morfológicos, representados em mapas temáticos, tabelas, descrições das nossas características, os quais são necessários para a elaboração completa do diagnóstico. Então, numa caracterização dessa, eu digo tudo como é que é a minha situação. Se ela está feia, o que é que está feio? Se ela está bonita, o que é que está bonito? Né? O tipo de solo, o solo lá é argiloso, então eu vou estar lá caracterizado. Né? A bacia está extremamente urbanizada, né? Com a taxa de coeficiente de escoamento superficial extremamente alto. Então, eu vou caracterizando tudo isso, eu vou tendo todas as informações com precisão. Ora, então a gente pega essa caracterização, para a gente ter isso extremamente organizado, eu vou fazer, por exemplo, eu posso trabalhar com mapas temáticos, pode ter outras coisas aqui, né? Eu posso colocar isso no mapa temático, eu posso colocar em tabelas, eu posso pôr isso em planilhas. Então, é o meu jeito de eu fazer isso, é o meu jeito de eu caracterizar o meu problema em função de tudo aquilo que eu já estudei daqui, né, que eu vim fazendo de lá para cá, desde a definição do problema. Né? Então, por exemplo, um mapa temático. Ora, um mapa temático, resultado de um projeto de drenagem, é um mapa. Por que eu fiz isso? Né? E foi aqui que eu comentei no início,
foi aqui que eu, fazendo esse estudo de série histórica, e, na verdade, aqui eu só utilizei 1957 e 2010 aqui, se eu não falha a memória, acho que era 2010. Então, por que eu digo isso? Comentei isso naquela hora, porque eu fiz um projeto de drenagem aqui, que se eu não tivesse estudado essa situação anterior, eu teria errado, porque toda essa urbanização aqui, ó, está em cima dessa série de hidrografia aqui. Elas existiam lá. Só que a hidrografia, ela não some, né? Ela não some. Ela não some. A gente esconde. Esconde, não, porque não dá para esconder. O pior, se coloca na drenagem urbana, né? O que significa isso? Ora, aí a gente vai fazer um projeto de drenagem urbana e define os diâmetros da nossa drenagem, das nossas galerias. Quando vai construir, o pessoal pega essa hidrografia e joga ela para dentro dessas galerias. O que significa isso? Ela já está ocupada. Então, ela teria que ser calculada para ter essa e mais a água que está vindo da chuva, né? Já começam as nossas patologias por aí, né? Então, esse tipo de mapa temático, gente, é fundamental para a gente, para a nossa segurança e para a gente mostrar para quem a gente está fazendo o trabalho, né? Que por que eu propus aquilo, né? Porque às vezes a gente tem muito problema. Eu sei que vocês têm esses problemas, tá? O pessoal diz, para que isso tudo? Né? Para que não faz de outro jeito? Né? Por que não faz de outro? Né? Eu não sei se eu comentei aqui outro momento que eu dava assistência aqui, dava uma consultoria, um trabalho, um contrato que eu tinha um ano inteiro com o município, e chegou no meio de fevereiro cheio de pontos de inundação. O prefeito me chamou lá e, Tadeu, preciso resolver isso aqui e tal, e ele começou. Me levou lá, me pegou um mapa, né, uma planta que ele tinha lá do município, aqui a gente bota tubo de 1 metro, aqui bota de 80, estou chutando agora, mas ele começou a dizer quais são os tubos que tinha que colocar. Eu disse, prefeito, está resolvido? Eu não preciso mais de mim aqui. Está falando o que? Tu já está dizendo que tu vai colocar? Alguma coisa tu já tem aí, provavelmente já foi feito desse jeito. Então, assim, se tu me perguntar para mim agora qual tubo que vai, eu disse assim, eu vou dizer para ti, não sei. Simplesmente digo, não sei. Para que eu possa dizer qual é, eu tenho que estudar tudo isso. Aí, quando você faz a estruturação dessa, com essa contundência, aí o cara pergunta, por que tu vai fazer isso? Porque está aqui o estudo. Tá? Está aqui o estudo, fundamentado, bem caracterizado. O trabalho de engenharia, ou da nossa área, eu falo de engenharia, né, gente? Mas tem muito pessoal da arquitetura aqui, fundamental para esse processo, né? Né, Amélia? Muito fundamental para esse processo. Eu digo, estou citando a Amélia porque é uma baita de uma colega nossa aí, de uma parceira já, né, Amélia? É extremamente importante para isso, para fazer essa sustentabilidade que a gente procura aqui, né? Um diagnóstico sustentável. Porque se eu disser assim, não, bota tubo disso aqui, tu está sustentado em quê, ô, cara? Né? Baseado no que está falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho... não, mas se eu pegar um outro lá, eu posso calcular um diâmetro menor. Pode. E onde é que eu boto? Onde é que eu vou colocar essa água que já tem aqui embaixo? Para você ter uma noção, quando eu fiz isso aqui, tinha uma galeria aqui com a declividade ao contrário. Aí a rua enchia aqui, jogava carro, deslocava carro, né? Bom, então isso é um mapa temático. Por que temático? Porque eu peguei o atual, né? O atual, e fiz esses amarelinhos aqui, né? Esses laranjas, são todos telhados ou construções. Depois aqui nós temos as vias asfaltadas, as vias com lajota, vegetação, uma série de coisas temáticas que eu consigo ali ver o que é. E ainda depois faço uma tabela e digo assim, né? Tem tantos quilômetros quadrados ou metros quadrados aqui, daqui, desse daqui. Então, são mapas temáticos. Ora, e as tabelas? Posso transformar aquilo em tabela? Posso. É aquele mesmo exemplo ali. Eu tenho ali, até está dividido em área 1, 2, 3, porque veio do trabalho assim. Né? Pavimentação asfáltica, por exemplo, 1,2 km². Pavimentação com bloco, 0,5. Eu tenho uma outra área aqui que é pavimentação com saibro, 1.
Pavimentação de passeios públicos, 0,5 em quilômetro quadrado. Então, aqui eu tenho uma série de áreas, rios e alagados, 2 quilômetros quadrados. Tinha ali. Então, eu tenho aqui, e eu tenho meu total aqui. Ora, isso aqui é literatura, né? Essa minha... Tirar o meu quadrinho daqui. Essa coisa que tem aqui, essas informações, são literaturas. Só que eu pego o seguinte, eu calculo o valor de C, né? Lembra do valor de C? O mínimo, médio e o máximo. Eu coloco isso aqui, depois eu decido. Né? Olha, o que é que deu aqui? Eu tenho um coeficiente de escoamento superficial mínimo, o médio e o máximo. Baseado em quê? Em informações de literatura que nós temos, que nós utilizamos. Né? Aí daí a gente tira... Daqui, eu costumo dizer que a gente faz o nosso coeficiente de susto, vamos dizer assim, né? E diz assim, não, aqui deu 0,52, 0,518, eu vou botar 0,6. Né? É nesse sentido que a gente cria a nossa forma de trabalhar. Então, isso são tabelas, né? Tabelas que eu faço para que depois fique caracterizado e eu faça uma leitura importante e rápida e eu consiga enxergar que aqueles números representam as características do local onde eu estou estudando. E as planilhas, então, muito melhor, porque aí eu uso as planilhas, eu coloco o que foi caracterizado, as informações nas planilhas, e dali eu faço dimensionamentos. E acaba me dando essas características. Por exemplo, olhando essa planilha aqui, que eu tenho aqui, por exemplo, eu acho até usei o mesmo exemplo na aula passada, não sei se eu acho que usei isso aqui, eu coloquei o seguinte, né, um estudo aqui, água em excesso. O que é isso aqui? As bocas do lobo não estão coletando essa água toda. Por quê? Por causa daquela imensidão de patologias que tem nas bocas do lobo. Então, a casa coletora. O que é que acontece? Na parte mais baixa, 1,49 metro cúbico por segundo de excesso de água, que não foi para dentro das galerias. Porque está dando enchente, inundação porque as tubulações não dão conta. Primeiro, quem tem que dar conta é as caixas coletoras. Depois nós vamos analisar se a rede embaixo está dando conta ou não. Porque primeiro elas têm que entrar, elas nem entram. Né? Se estão aqui é porque não entram. Então, eu tenho aqui uma característica do local que eu estudei. Né? Então, tem uma série, muito mais coisas que a gente faz para a gente registrar essas características, essas caracterizações que a gente faz. Bom, tendo a caracterização do meu problema, né? Veja bem, né? Eu já fui lá, já defini qual era o meu problema, já sei o que está acontecendo, né? Qual foi o meu objeto, o meu objetivo, qual é que eu quero, aonde que eu quero chegar com a minha finalidade. Estruturei os meus dados, caracterizei o meu problema. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho muitas informações confiáveis, sustentáveis, para que eu possa fazer a minha avaliação. Eu vou avaliar os meus dados. Então, aqui é muito importante a gente falar o seguinte, sempre essa questão da avaliação e análise, né, que a gente tem. Eu, quando orientava a TCC, tinha muito essa questão, eu quero fazer, me orienta aqui, eu quero fazer um TCC, eu vou avaliar tal coisa. Aí, daqui a pouco, vinha análise tal coisa. Não, avaliação e análise tem diferença, né? Então, vamos lá. O que seria uma avaliação de dados? Estou fazendo aqui só 3 itens para a gente não varar a noite aqui, né? Mas só 3 itens. Aí depois tem muitos, obviamente. Mas vejam bem. Olha, o que é avaliação de dados? A partir da caracterização, extrai-se dados quantitativos. Quantitativos. Eu estou avaliando, né? Aí aquela história, eu estou avaliando, a mesa que eu estou aqui, ela é muito grande? Isso não é avaliação, né? A área impermeabilizada é muito grande? Muito grande, muito pequeno. Isso não são unidades de medida. A nossa área, nós temos que trabalhar com unidade de medidas. As nossas equações, elas precisam, para dimensionamento, por exemplo, elas precisam ter área de medidas. Mesmo aquele colega aqui, por exemplo, da arquitetura, que não vai trabalhar com dimensionamento, mas que a participação dele é de extrema importância,
nessa questão de toda a organização do espaço urbano aí, ele também vai precisar de números, como área, por exemplo. Tá? Então, a gente trabalha com números. Basicamente isso. Tá? Então, por exemplo, ocupação do solo. Olha, eu faço um gráfico, eu tenho um gráfico de pizza aqui. Eu estou dizendo aqui, ó, é o gráfico daquela tabelinha que eu fiz isso aqui para mostrar, né? Ora, aqui eu tenho, num gráfico, eu tenho quantos quilômetros quadrados de um tipo de ocupação de solo, né? Por exemplo, eu não lembro mais aqui, mas de calçada, de asfalto, de lajota, de edificação, de área alagada, né? De solo exposto, enfim. Ora, o que aconteceu? Eu tenho, com aquilo ali, eu tenho um valor de C máximo de 0,52. Avaliei, tem 0,52. O que eu faço com isso? Depois eu vejo, mas ele tem 0,52. Né? O mapa temático, área de ocupação de solo, me deu esses valores. Né? Agora, o meu estudo hidrológico, né, não é o caso aqui, mas o meu estudo hidrológico eu consegui entender que num determinado ponto, por exemplo, um ponto mais crítico, onde eu tenho que fazer lá um bueiro, coisa parecida, uma solução, cheguei com 25,5 metros cúbicos por segundo. Eu estou só avaliando, ó, 25 metros por segundo. O que é que significa isso? Ainda não sei. Por que eu ainda não sei? Porque eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar uma situação. Ora, se eu tenho esses números e eu tenho o meu diagnóstico inteiro, com as caracterizações todas, aí eu vou ver se aquilo é muito. Aí eu vou fazer, não, isso é pouco, é muito. Né? É igual aquela história, o prédio está trincado. Aí tu olha, a trinquinha desse tamanho. Né? Tem 3 centímetros. 3 centímetros, ó, avaliei, é pouco. Aí a análise. A gente olha, essa trinca é do reboco. Não tem problema. Tá? Isso é análise. Então, aqui nós fizemos a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho aqui a minha avaliação dos dados. Eu tenho os números que me medem isso. Né? Os números que caracterizam, que dão a medida dessas coisas que eu preciso. Aí eu vou avaliar. Eu vou analisar. Né? Voltando aqui à mesma figura, eu vou analisar, por exemplo, a taxa de escoamento superficial, que é uma relação que tem relação com a área de ocupação do solo. Né? Ora, isso tudo vai me dar vazão, né? E eu vou enxergar aqui a hidrografia. Então, que análise que eu faço? Ora, eu vou fazer uma análise. Olha, de 1956 ali para 2010, primeira análise, sumiu aqui a hidrografia. Ora, se sumiu, eu tenho um problema para resolver. Ela pode gerar um problema, né? Pode gerar muita patologia, muita dificuldade. Então, eu analisei. Ora, eu podia ter dito aqui eu tenho tantos quilômetros de hidrografia aparente aqui, tantos quilômetros de área sem ocupação, né? Porque, na verdade, aqui, se nós olharmos 1956, até eu quero chamar a atenção, né, gente, um parênteses aqui, 1956, não tinha vegetação alguma, não tinha ocupação urbana aqui, mas vegetação não tinha. Né? Se nós olharmos essa figura e essa, aqui tem mais vegetação do que aqui, né? Apesar de não ter construção. Né? Depois a área ocupou, e aqui hoje é preservada, então mantém mais vegetação. Né? Mas eu posso tirar essa conclusão. Ora, o que eu analisei? Cadê a minha hidrografia? A minha hidrografia está aqui embaixo. Opa, eu tenho que ter um cuidado a mais. Né? Se a minha hidrografia está aqui embaixo e isso tudo aqui está ocupado, por isso que deu aquela vazão de 25,5 metros cúbicos por segundo no local onde eu estava fazendo, que era aqui, se não for a memória. Né? Então, eu digo assim, olha, 25 metros cúbicos, opa, é muito. É muito porque no meio dessa urbanização toda, para onde vai essa água? Eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Então, só olhando o número lá, o 25, agora, quando eu jogo 25 aqui, eu vou achar o tamanho da encrenca, né? A hidrografia é o que eu estava falando, né? Ora, hidrografia, eu tenho lá tantos quilômetros de hidrografia. Agora, quando eu olho aqui, mas cadê? Ela sumiu. Então, eu tenho alguma coisa para fazer, solução para dar. Esse aqui, mesma coisa, estou usando a mesma tabela. Vou fazer análise em cima daquela avaliação. Qual era a minha avaliação? 1,49 metros cúbicos por segundo. Qual é a minha análise? Ora, eu fui lá no local e vi que tinha
aquelas águas todas, tinha água, tinha marca nas paredes. Eu chego assim, então, o que está fazendo aquilo lá é essa vazão aqui. Aí eu pego essa vazão e posso fazer até uma conta rápida. Ora, se chove meia hora, se chovesse, não chove, não é tudo isso com essa vazão toda, mas vamos supor, se fosse meia hora, é multiplicar isso por 30 minutos e por 60. Eu tenho um volume de água. Ora, aí com isso, sim, eu fiz uma análise, agora onde é que eu ponho essa água? Aí eu tenho que achar a solução para isso, né? Mas eu não posso analisar sem eu ter antes a minha avaliação. Bom, e depois disso, aí isso, então, e depois disso não. Então, isso é a questão de nós fazermos um bom diagnóstico. Tem uma estrutura aqui? Tem. Tem um passo a passo? Tem, obviamente. Isso aqui eu já faço, né? E fica fácil para mim até passar e discutir com vocês. Né? Então, isso é uma maneira que eu tenho de colocar o meu diagnóstico de forma que ele me dê sustentabilidade naquilo que eu vou propor. Porque, infelizmente, o que nós temos, que eu vejo, já vi, ainda vejo por aí, é a gente chegar em alguns lugares, em alguns municípios, e o pessoal ir lá, ó, tem que fazer uma tubulação de drenagem aqui. O cidadão olha para aquilo lá e diz, não, tubulação longitudinal é 40 centímetros de tubo de concreto, por exemplo. Né? E eu até costumo brincar, viu, pessoal, dizer assim, que se pelo menos eu estivesse lá e o pessoal desse uma olhadinha ao redor e visse as linhas de cumirrada, para ver que em algum momento, numa chuva forte, pode vir tudo para ali, né? Porque não dá para fazer isso, óbvio, olhando, mas para dizer assim, opa, não é só isso, né? Eu preciso analisar mais coisas, porque antes de eu falar que é 40, 50, 60, sei lá qual é o diâmetro, eu tenho que saber outras informações, senão eu não dou a martelada no lugar certo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês de diagnóstico, né? E antes da gente abrir para a gente conversar, eu queria, então, aqui já, costumeiramente, né, para a nossa próxima, do dia 30, já marcadinha, né? A gente está conseguindo se organizar. A gente, não, a Júlia, né? A Júlia, ela que organiza isso. Se não fosse ela, eu acho que eu estava maluco, porque eu acabo fazendo um monte de coisa, né? Então, eu estou aqui com outras próximas aqui, né? Como é que é? Perdi o... De uma proposta aqui, né? De uma dica, vamos dizer assim. Aquilo que, se vocês quiserem falar de algum desses três aqui, tá? Também dizer o seguinte, né? Eu, antes de começar aqui a falar sobre o tema, o próprio tema, eu lembro que aí entrou a Amélia, aí eu chamei pela Amélia, porque a Amélia postou, né, um material hoje muito legal para a gente, que é o produto de trabalho dela de algum tempo. Ela até vinha dizendo, não, pessoal, aquele é antigo, não existe antigo, né? Viu agora, Amélia? Como a gente está falando como eu não faço nada sem ver o antigo, ora, a informação que a gente pega não é só nas fotos ou na cartografia, pega nas informações também. E vocês já imaginaram, nós temos um local onde nós poderemos buscar isso, Brasil afora? Num único local, é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos buscar fazer. Tá? Então, diante disso, eu tive a seguinte ideia, e aí a Amélia, o pessoal que está escutando, eu acho que toparam de pronto, é o seguinte, eu quero continuar fazendo essas palestras, óbvio, né? Mas vai chegar um momento que a gente tem que intercalar um pouquinho, né? O que é intercalar um pouquinho? Nós estamos fazendo um grupo bastante consolidado já, gente. Tá? Nosso grupo está ficando muito legal, bastante consolidado, com profissionais de todas as áreas, de todos os níveis de conhecimento, experiência também, né? E os interesses também. Tá? Ora, então eu diria o seguinte, eu quero, num outro momento, começar a planejar isso, vou planejar isso com a Júlia e com o pessoal aí. Daqui a pouco, em vez de fazer essa aqui só eu falando, a gente pode fazer uma live onde eu posso fazer junto e algum de vocês quer colocar algum trabalho que vocês já fizeram. Um estudo acadêmico, uma tese, alguma coisa assim, né?
que vai ficar legal para a gente começar realmente a trocar essas figurinhas aqui, né? Então, isso a gente vai levar em frente. Certo? Uma outra coisa que aí eu, antes da, né, estava começando a falar e eu disse que ia falar no final, que a Júlia já adiantou também, como a gente falou aí no meio da semana dos e-books e tal, na verdade eu estava falando no início, né? Vou repetir. Eu tenho produzido um monte de coisa para dar minhas aulas, né? Produzo. As minhas aulas de pós-graduação eu faço apostila. Então, aquilo está... Então, eu comecei... E eu já fiz alguns cursos de drenagem urbana, né, de capacitação de 20 horas, num fim de semana e tal. O primeiro que eu fiz, inclusive, foi em Campo Grande. Fui lá em Campo Grande fazer um curso desse. Depois fiz aqui em Florianópolis, Vituba, Chapecó, fiz a Criciúma, fiz alguns aqui. Só que tudo presencial. Aí veio essa história da pandemia, me quebrou, né? Me deixou... Me quebrou não, né? A gente teve que se reestruturar. E eu falei para vocês lá no início que eu estava me reestruturando, né? E agora eu estou me reestruturando com esses cursos. Eu quero continuar oferecendo isso, até porque tem bastante colega aí que pede, me reestruturando para transformar esse curso de capacitação em drenagem num curso remoto, né? Ampliando ele mais com 30, eu quero fazer agora com 36 horas, fazer mais ampliado, já que a gente agora está fazendo dentro de casa, vai fazer dentro de casa, né? Não custa nada, um pouquinho mais, né? Então, e nessa produção toda que eu faço para esses cursos, os capítulos de um curso desse, uma aula, eu comecei a olhar e disse, pô, isso aqui está virando 90, 60, 50, 70 páginas. Isso dá para fazer um e-book, porque isso dá para ajudar, né? Então, o primeiro aí eu comecei a fazer, eu estava com isso meio que pronto, estruturei, né? Tive ajuda aqui da galera, e a gente fez um de hidrologia aplicada em drenagem urbana, né? Ora, é muito mais teórico, mas extremamente importante para nós entendermos como é que é o processo urbano, né? É uma linguagem muito minha ali, em cima de experiência. Então, hoje a Júlia pegou isso e ela assim, esqueci. Esqueci, né? Eu não tinha apresentado, eu esqueci de dizer que a Júlia era minha filha, né? Mas ela disse, pai, não chamou de professor dessa vez, chamou de pai, né? Assim, pai, isso vai demorar uns 10 dias. Bom, eu estou vindo para falar lá para cá e ela cheguei aqui, só tinha mandado mensagem já. Ela coloquei primeiro na Hotmart para ver e a Hotmart já liberou rapidinho, né? Então tem isso lá, né? E também aí o curso eu quero agora terminar porque eu estou fazendo, estou reestruturando. E como a gente está nesse grupo, né? Já estamos aí colegas e que vocês também sabem bastante coisa, sabem e também, claro, tem muitos que necessitam, né? Por isso que eu deixo a palestra aqui aberta para vocês pedirem, né? É claro que eu dou três opções aqui para escolher, mas o que eu queria de vocês é o seguinte: o que vocês me colocassem, ou não precisa ser hoje, pode ser durante a semana aí no nosso grupo, aquilo que vocês acham, se vocês, ou aquilo que vocês acham que precisaria mais alocar num curso desse para treinar o pessoal, né? Pensando em algumas coisas, né? Por exemplo, se eu fizer um curso aqui de fazer um projeto de drenagem de loteamento, tranquilo, o papel aceita tudo. A gente sabe lá da graduação o que é passo a passo fazer um projeto desse. Só que eu quero fazer isso sim, mas a hora que eu levar uma informação para colocar lá na equação do projeto novo, eu preciso ter ela estudada nos problemas atuais. Por isso que a gente vem falando de patologias, de diagnósticos, né? E também projeto novo, um projeto de loteamento, de condomínio. Resolver milhões de problemas em área consolidada, que é o que eu faço hoje aqui, maioria tudo com área consolidada. Sou chamado sempre para resolver esses problemas, né, de área consolidada, que é problema de inundação brusca. Ora, nós também temos eu já fiz também muitos projeto novo,
mas em área consolidada, porque tem muita... O que é que o município vai fazendo? Eles vão fazendo as casas, não tem pavimentação, daqui a pouco tem que fazer a pavimentação, tem que fazer a drenagem. É uma solução que precisa de um outro tipo de diagnóstico, um outro tipo de estudo, né? Então, dentro da dor de cada um que tenha ou que conhece quem tenha, né? Para que vocês possam colaborar. Aí eu posso dizer assim, ó, eu tenho um curso que é a colaboração de muitos. Obviamente que aqui nós vamos continuar fazendo as nossas palestras, independente de curso, né? Que a gente quer lançar isso no final do mês, né? Mas, independente de curso, nós vamos continuar nossas palestras, vamos continuar nossas lives, que eu quero continuar com isso. E com isso, eu vou fomentando, e por que não fomentar também a todos vocês, que vocês possam criar um e-book desse, pegar uma tese, de uma dissertação, de um TCC, de um trabalho que vocês fizeram diferente, por que não podemos criar um negócio desse, né? Eu tenho uma série de projetos que são as coisas muito específicas, né, da hidráulica e da hidrologia, que eu, de repente, com o tempo, eu quero criar um e-book desse. O que seria isso? Ou até, de repente, fazer um dia lá, um curso, como é que eu fiz o projeto? Porque tem aplicação diferente. Cada um tem uma aplicação diferente. Obviamente que depois que a gente faz 1, 2, aí nós já estamos aí, nós já estamos nos habilitando a criar uma série de coisas, né, diferentes. Né? Mas é dessa forma que eu penso, né? E que, de repente, que esse grupo aqui pudesse dar o seu aval, né? E que dissesse assim, não, Tadeu, você chamado de professor, né? Não, Tadeu, eu acho que as cidades, os municípios, nós, sei lá quem, precisa muito disso. Aí eu posso fazer um curso personalizado e botar o nosso grupo lá. Drenagem Descomplicada é o nosso grupo que deu essas diretrizes, né? Porque, olha, pode aparecer tantas diretrizes que não vai dar para fazer num único curso de 36 horas. Pode ficar muito comprido esse negócio, né? Mas daqui a pouco a gente se estrutura para fazer mais coisas, né? É isso que eu queria. É isso que eu queria dizer, né? E vou deixar agora, já falei demais, né? Nossa, hora 20h19. Já falei demais, né? E agora eu deixo com vocês, né? Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Porque aí, viu, pessoal, assim, ó, repetindo aqui, né? A Júlia vem estruturando tudo isso. Tem uma pergunta que já digo lá. A Júlia está criando essa estrutura no Zoom, que é para a gente poder bater papo, aparecer a voz de vocês aqui, aparecer o rosto, né? Não se preocupe, né? Eu já, às vezes, quando eu digo, eu brinco, eu já falei aqui, eu não preciso fazer chapinha. Eu não fiz chapinha para vir hoje aqui, né? Cheguei correndo todo descabelado e vim para cá, né? Mas é uma brincadeira, só para dizer assim, a gente tá em casa, né? Então, para falar aqui, né? Tranquilamente, sem problema nenhum. Deixo por conta de vocês agora e vamos lá. Deixa eu entrar um pouquinho aqui. Tá, deixa eu desligar o meu aqui para te entrar. Ai, que confusão, gente. É que a gente está aqui na mesma sala da IDAE, os dois somos ao mesmo tempo. Tá, deixa eu só dar uma resumida aqui. Primeiro, quem quiser o certificado, manda ali no chat ou no WhatsApp. Para mim, no WhatsApp no Telegram também. Telegram, não sei. Me mandem quando puder, até hoje, o seu nome completo e o e-mail. Por favor, me manda na mesma mensagem, senão eu perco o nome do e-mail, é uma confusão. Seguinte, nós estaremos lançando um curso de capacitação online no dia 30. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma questão que queiram falar que seria legal para colocar dentro desse curso, estamos abertos aqui a ouvir. Vai ser o curso, né, de drenagem urbana e controle de inundações. Ele vai ter 36 horas, é isso? 36 horas. 36 horas, e nós gostaríamos de fazer um curso que seja realmente, que atenda às necessidades de todo mundo, então estamos aqui abrindo para sugestões. Além disso, esse e-book que o professor estava falando é um e-book de hidrologia aplicada ao sistema de drenagem, é isso?
Isso. Aplicagem da drenagem urbana. Para mim, isso é... É que eu estou olhando aqui no chat aqui algumas perguntas. Tá. Para mim, quando começa a falar de drenagem urbana, o meu cérebro ele começa a mudar assim, um outro grego. Mas, assim, é um e-book que foi lançado hoje, ele está à venda, e eu falei no e-mail que ia ter um cupom de desconto para quem estivesse aqui ao vivo. Ele está custando R$ 34,90. E está com 20% de desconto para quem quiser. O cupom é ao vivo, em maiúsculo. Eu vou mandar o link depois no grupo lá para quem quiser dar uma olhada, enfim, quiser comprar ou não. Mas para quem quiser dar uma olhada, eu vou enviar o link depois, tá? O e-book especial que a gente fez aqui, ele está muito bonito, inclusive, e isso eu consigo atestar. Se ele é interessante, eu já não sei. Mas ele está muito bem feito. Quem quiser fazer alguma pergunta agora, pode fazer aqui, que eu vou estar aqui assessorando sobre as perguntas. Muito obrigada por participar até aqui. Tem uma série de perguntas aqui no chat, Júlia. Como é que tu vai? Peraí, deixa eu parar o vídeo. Volta para ti. Tá, liga assim. No chat? Tem que ligar o... 400 milhões de perguntas. Tá, tu vai seguir o chat aí, né? Vou. Tá, então vamos lá. Eu não preciso aqui do chat. Tá, deixa eu voltar aqui para cima. Tu tem que gravar esse chat depois, né? Ele fica gravado. Então tá. Eu querendo ensinar foi uma contribuição aqui. Estou em Manaus e o centro da cidade está alagado devido a... É a Reni, né? Não sei. Acho que é a professora Reni. Não estou conseguindo ver aqui. Ela pode falar? Carmen. Tá? É uma Carmen o nome dela. Tá. Estou em Manaus, o centro da cidade está alagado devido à elevação do Rio Negro, cota de 30 metros de parâmetro. Nossa Senhora. Que a engenharia usava como enchente possível. O pessoal pediu os slides, eu disse que eu ia disponibilizar depois, tá? Disponibiliza o link, né? Disponibiliza o link, porque esse slide é feito direto no site do Prezi, né? Aí o link você acessa lá direto e passa, né? A Carmen falou também que em Manaus tem aquela régua que tu mostrou de Badajoz, que os registros iniciaram em 1902. E que esse ano ultrapassou 3 centímetros a maior enchente, de 119 anos. Só que há 119 anos não tinha essa quantidade de gente morando próximas, né, Carmen? Eu não sei, quem quiser falar, disse que quem quiser falar... Pessoal, quem quiser falar, pode falar, né? Pode... Eu acho que tem que pedir aqui. Teve alguém que perguntou, a Daniele perguntou, o que são telhados perfeitos sem fuga? Telhado perfeito sem fuga é bom, aquela literatura ali, né? Eu coloquei no meu trabalho ali, mas era para ter tirado, né? Telhado. Olha, o telhado sem fuga é porque não tem fuga para o outro lado, né? A água é direcionada para um ponto só. Aí ela canaliza tudo para um lugar só. É o que eu entendo do telhado sem fuga. Sem fuga, né? Sem fugir, né? Tu tá com o seu som ligado? Tô com o som ligado. Eu acho que a Amélia estava falando alguma coisa. Espera aí. Falou alguma coisa, Amélia? Não, tudo bem. Tá. Estou só assistindo, estou interessante. Não tá. Não, eu estou, se vocês quiserem fazer um dia uma live, eu estou à disposição, tá? Apesar eu quero fazer mesmo. Serem antigos, né? Não atualizei os dados, mas aí posso fazer algum trabalho, apresentação. Certo, legal. Toque que alguém queira dar, queira desenvolver algum tema dentro daquele trabalho que eu fiz lá, que eu apresentei hoje, né? Isso, Amélia, assim, depois do seu trabalho ali, eu pensei nisso, e nesse grupo aqui, por enquanto, pela manifestação de todos, eu pensei em 2 pessoas para fazer já 2 lives. É você e a professora Reni, de Manaus. Sim. Que ela está, né? São 2 temas extremamente legal. E se a professora Reni, eu sei que ela já fez uma pergunta ali no chat, eu acho, não sei se foi ela. Depois a Júlia passa no chat ali. Viu, professora Reni? Se você topar, né, a gente faz uma live aí com você e com outros que quem quiser te manifestar. Durante a semana ou durante o tempo aí no nosso grupo ali, a gente faz
esse bate-bola aí para a gente fazer umas lives diferentes aí, tá? Certo, certo. Não, em Manaus também a parte é focado na parte mais ambiental mesmo, né? E como é o meu trabalho, ordenamento territorial com preservação, isso, né? Legal. Ambiental. Tá bom. Tá bom. Tranquilo. Aham. Tô às ordens. Então, aqui, ó. Tô vendo uma pergunta aqui. Como que fugiu? Vai lá, Júlia. Peraí, vamos por ordem. Tá, vamos lá. Eu vou deixar a Júlia, senão eu vou fazer confusão aqui. O Antero perguntou: para estudos da drenagem urbana, não é necessário saber o índice pluviométrico da região a ser projetada? Sim. Antero? Isso, Antero. O índice de pluviométrico, na verdade, nós temos que calcular a chuva máxima, né? A chuva máxima. Aí, o índice pluviométrico não é chegar assim e perguntar, qual foi a chuva máxima que deu aí? De repente, o que eles têm de registros não vai te dar uma chuva provável aí, tá? O que se faz é calcular a chuva, o índice, a chuva máxima, né? Em milímetros por hora, em função das características da estação meteorológica que você tem no local. Se a cidade que você está fazendo o trabalho não tem, você busca a cidade mais próxima para se aproximar o mais possível, mas você vai usar os dados da estação meteorológica e utilizar o período de retorno que você escolher, né? Aí você consegue identificar a chuva relativa àquele período de retorno. O que significaria esse período de retorno? Seria mais ou menos assim: eu quero que essa obra aí não dê problema durante 100 anos. Aí eu uso um período de retorno de 100 anos, né? Porque o que vai acontecer? O que é período de retorno? É a probabilidade de uma chuva com aquela intensidade toda caia referente a um período de 100 anos. Aí é uma chuva enorme. Aí você consegue definir a chuva, né? A leitura, não dá para dizer assim, semana passada choveu tantos milímetros, mas ano passado choveu mais. Não dá para ir para aquilo lá. Tem que calcular a chuva de pico. Chuva de pico, pela estação meteorológica, tá? O Marcelo perguntou se você utiliza o software EPANET. Não, Marcelo, não conheço. É bom a gente anotar, porque daqui a pouco tem que buscar isso, porque eu não conheço. Para que serve? Você usa para quê? Para georreferenciamento? É isso? Para geoprocessamento? O Emanuel disse: professor Tadeu, qual livro você indica para quem está no nível básico, para quem está iniciando os estudos na engenharia, na drenagem urbana? Olha, os níveis básicos para drenagem urbana é os livros que a gente tem aí, basicão mesmo, que são os clássicos daquele, a gente se tu olhar Manual da Hidráulica, do Azevedo Neto, tem lá uma coisa básica, né? Coisa básica tem lá. Né? Mas esses dias eu postei a minha tese tem bastante esmiuçado esse tipo de coisa. Tem muita coisa, mas tem bastante esmiuçado. Mas para dimensionamento, o livro básico seria esse. Aí você pode pegar. Esses dias um colega colocou uma série de livros aqui que tem na Amazon, uma coisa assim. Né? Eu não sei dizer qual seria o mais indicado, mas quando a gente fala em dimensionamento, é aquele que te diz um passo a passo e tal. Né? Isso talvez vocês encontrem nesses livros, nos clássicos mesmo, naqueles básicos que a gente tem de faculdade. Né? A Reni fez uma pergunta aqui que ela digitou tudo errado. Eu acho que foi o corretor dela. Eu vou pedir para ela participar aqui, para ela poder falar. Peraí, aqui. Porque ela disse que como que implantar um loteamento em área, pois a drenagem existente não tem como alterar, mas eu não sei o que é a área. Porque ela... eu até cheguei lá, mas não conheço também. Tá por aí, Reni? Pode se manifestar, não? Já coloquei ela aqui. Alô, Reni? Tá? Alô? Ô, Reni, é você mesmo. Sim, realmente, é porque eu estou no celular tentando digitar e ficou complicado. Às vezes quando a gente deixa uns furos danados com esse danado desse celular, né, Reni? É complicado digitar, né? Mulheres com unhas grandes, enfim. Mas essa é boa.
A minha pergunta foi o seguinte, o nosso grande problema, principalmente aqui na nossa cidade de Manaus, é uma pergunta até voltada um pouco aí para os meus alunos. Uhum. Qual o melhor caminho para implantar um loteamento em áreas já consolidadas, onde tem um sistema de drenagem existente e que seria o direcionamento para esse novo bairro ou esse novo loteamento? Então, qual a nossa solução, qual a saída, considerando que não tem muito para onde correr, como é o nosso caso de Manaus, né? Implantar loteamentos em áreas consolidadas, onde já existe um sistema de drenagem e que a gente não tem como alterar, sair desviando por conta de situações já consolidadas. E não dá para jogar dentro das que vocês têm aí, porque ela não suporta, né? É vaso comunicante com o rio cheio, né? Então... Sim, Viu, Renê? Assim, ó, esse trabalho que eu vou ver aqui amanhã é uma coisa semelhante, tá? Não tem para onde ir, não tem. Tem que segurar essa água. Tem um loteamento aqui em Manaus que eles construíram umas valetas, né, gigantes, alguns sumidouros, mas que com o tempo também ele não tem para onde extravasar, né? Então... É que vocês têm um problema maior aí, que é as cheias do rio, que não tem como controlar. Né? Sim. Não tem como controlar. Quando chega nesse ponto, nesse momento, não tem como controlar. Né? Mas assim, ó, eu já fiz aqui, vou ter que propor de novo, né? E eu não lembro qual foi o estado, viu, Renê? Mas teve um lugar aí que eu estava dando aula e um colega, aluno, né, da pós-graduação, perguntou na minha cidade, lá na minha prefeitura, eu disse, cara, olha, eu fiz uns projetos lá assim, e utilizei tubo de PAD e tal, que fica hermeticamente fechado. Para você segurar isso, você pode até botar embaixo da rua, né? Um tempo depois, eu voltei lá para dar a segunda aula, ele disse que estava começando a fazer o estudo e ia implantar um negócio desse. Agora, o problema daí, Reni, é que quando o rio enche, esse sistema fica obsoleto. Não tem como, né? Sim, mas se não tem para onde ir, eu acho que é reservar. E ainda digo mais, ó, nós estamos fazendo aqui um projeto de um condomínio onde nós estamos, né? Eu falei que a minha mulher arquiteta, a Mirtes, que de vez em quando coloca alguma coisa para vocês aí também, tá? Nós estamos fazendo, ela está fazendo um projeto do arquitetônico todo, urbanístico, e eu estou fazendo essa parte de drenagem. E nós vamos fazer reserva de água em todos os lotes. O que é que vai acontecer? Vai reduzir a despesa do proprietário que vai fazer o loteamento, vai reduzir a drenagem. O objetivo ali é reduzir o sistema de drenagem. Mas também, se segurar no lote, vai ter pouquíssima água para ir para a rua. Talvez seja uma solução, segurar no lote. Com isso ocupa áreas do lote onde seriam reservadas para do terreno do loteamento onde seriam reservadas para lotes, né? Então é um sacrifício que o empreendedor vai ter que abrir mão. O empreendedor pode dispor uma área dessa e no próprio lote, porque se você colocar no próprio lote é pouco, é pouquíssimo, né? Se você pegar, por exemplo, do volume da época do ano, realmente é pouco. É pouco. Se você pegar por lote, é pouco. Ora, talvez seja até menor que colocar uma fossa, que o espaço de uma fossa séptica. É muito pouco. Né? Então, tem uma contribuição danada. Obrigada. Eu vi sua mensagem, seu convite, já está topadíssimo. Vamos programar essa live, sim, com certeza. Então, vamos dar um show. Obrigada pelo convite. Vamos lá, então. Nós vamos programar aqui, né? E vamos já temos duas. Ó, viu, pessoal? As mulheres aí se prontificando na frente de todo mundo, hein? Obrigado, Reni. Vamos programar, sim, com certeza. Tá bom. Vamos sim. Obrigada. Vai lá, Júlia. Sobre o EPANET aqui do Marcelo, ele falou que é utilizado para lançar as redes de drenagem geoprocessada. Aqui no Rio Grande do Sul, os órgãos públicos exigem as apresentações dos projetos nele, para posterior gestão e organização dos órgãos. Certo. É um software aberto. Tá. Não conheço, mas com certeza vou buscar, Marcelo. Isso me interessa muito. O Roberto disse, sobre a NBR
10.84.4, teve alguma alteração sobre a mudança de temperatura e clima, voltado à densidade das chuvas com essas mudanças climáticas? Eu entendo que essa NBR deve sofrer mudanças brevemente. Olha, não sei. Não conheço mudança alguma, não. Até porque a gente usa as equações de chuva de cada estado, ou de cada cidade, na verdade, independente da norma. Até porque a gente usa a questão dos parâmetros da estação. Tem algum pesquisador dentro do órgão que está fazendo ajustes o tempo inteiro, né? Até, inclusive, ajuste da equação de coisa seria uma aula maravilhosa, é um pouco mais complexa, muito difícil, mas seria uma aula para quem quisesse se aprofundar, muito legal, né? Fazer os ajustes, criar a própria fórmula, por exemplo, porque nós vamos pegar uma equação de chuva, os parâmetros para fazer a equação de chuva de uma estação, ela está lá, né, disponibilizada. Mas se nós começarmos a pegar, em função dessa mudança climática que você fala, nós vamos pegar as chuvas reais que estão acontecendo e chegar provavelmente a outros valores, tá? Mas eu desconheço mudança nessa norma aí. Em áreas consolidadas com a população é meio complicado, devem ser retiradas em áreas mais distantes possíveis das vazões máximas. Sim. O Gilson falou que a solução é o incorporador, analisar melhor a área onde vai fazer a implantação de qualquer empreendimento. Sim, não tenha dúvida. A Martinha. Aqui no Distrito Federal tem vários loteamentos em áreas consolidadas, com sistemas de drenagem em outras áreas sem. Seria interessante saber mais a respeito, soluções mais sustentáveis. Uhum. Tem que analisar cada caso, né, Martinha, e propor coisas assim. Agora, eu digo o seguinte, não vamos fugir de daqui a pouco, nós temos que colocar a população, vamos dizer assim, o lote, a reservar água no seu sistema, tá? Porque assim, o sistema brasileiro de drenagem é fazer com que o município dê conta de tudo, né? É muito simples, né? Eu pegar o meu lote, fazer minha construção, minha casa, pegar toda a água e jogar ao prefeito. Te vira, coleta aí e joga fora. O que acontece quando faz isso? Os sistemas do público ficam grandes, porque é muita água. Se todo mundo reservasse um pouquinho, né, vai pouca água para a rua no mesma hora. Então, os sistemas podem ficar menores. Eu vi isso, por exemplo, muito, muito legal na Alemanha. Na Alemanha eu estive por lá e vi isso muito legal. Ninguém consegue, não pode jogar, inclusive, a água fora, tem que coletar dentro do seu lote. Depois que vai para lá, para a rua, né? Qual seria a indicação para a melhoria da drenagem de uma cidade que fica no fundo de vale e os seus novos loteamentos são na área mais alta, no morro? Essa cidade já sofre com enchentes todos os anos. O problema de ocupação, né, desses fundos de vale é que as casas mais baixas já estão em cota de inundação, né? Então, aí nós temos dois problemas para ser diferenciados. Primeiro, é que se o rio, esse já é tudo no fundo de vale, tem um rio com porte suficiente para encher aos poucos e inundar a cidade, esse não tem o que fazer com os loteamentos na parte de cima. Agora, se tem inundações bruscas em função da produção de água, que é com o aumento da ocupação do solo, por exemplo, aí vai naquela história. Eu acho que é reservar a água, acumular e segurar dentro do seu espaço. Obviamente que o poder público também pode fazer isso. Eu lembro que na minha tese eu fiz um estudo legal disso, profundo, e propus o seguinte, eu acho que até já foi comentado aqui nessa linha. O loteador, né? O empreendedor tem que perder um pouquinho de coisa e jogar e também fazer a sua. Eu acho que o público também pode fazer. E aí, se fizer, por exemplo, se o público arcar não deixa que 40% da água eu seguro, os 60% o meu lote segura. Reduz o sistema das casas, fica mais barato, mas também fica mais barato o município. E tem espaço
No público tem. Nós temos as praças, nós temos as próprias ruas, porque as nossas drenagens que são feitas apenas para transportar a água, se nós aumentarmos os diâmetros, diminuirmos as declividades, nós conseguimos trabalhar elas para elas também armazenarem. Com certeza. Embaixo das calçadas, das ruas. O Marcelo disse que existem municípios que dão incentivos, descontos no IPTU para quem tem sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais. A Amélia também falou que aqui em Venâncio Aires há abatimento no IPTU para habitações que instalam cisternas nos seus lotes. Isso é a saída, tá? Porque o que eu vi na Alemanha, especificamente em Stuttgart, que eu fui lá apresentar um trabalho, foi isso. Quem faz isso tem um abatimento no IPTU. Isso é uma cultura que já tem aí, pessoal, é muito legal, que é uma que nós temos que, isso tem que ser espalhado, né? Porque geralmente o município, o gestor do município, ele entende que abater imposto é perder dinheiro. Ele tem que fazer o seguinte, alguém tem que dizer para ele o seguinte: se deixar de cobrar um pouquinho de imposto e ele coletar sua água dentro do seu lote, você vai gastar menos dinheiro para fazer a drenagem, porque vai fazer sistemas menores. Ora, um tubo, rapidinho, né? Um tubo de 40 de concreto tem um custo muito menor do que um tubo de 80, né? Simples assim. Então, essa cultura que nós temos que começar a espalhar, né? Levar e ser consciente, né? O Lucas perguntou: o que fazer em uma cidade pequena, de aproximadamente 43 mil habitantes, que possui um córrego passando pelo centro? E esse córrego, com chuvas elevadas, transborda. O córrego está localizado numa área muito baixa, ou seja, a drenagem da região tem como destino essa área. É complicado. Nesse caso aí, complicado não, né? Tem que fazer um diagnóstico, fazer um estudo disso para saber o que está acontecendo. Eu já resolvi problemas aqui no Sul fazendo o desassoreamento do rio, porque era um rio extremamente assoreado. Já faz algum tempo que não tem mais, porque era qualquer chuva enchia. Então, para fazer tem que fazer um bom diagnóstico, né? Um bom estudo, para que se possa entender o que se vai fazer, né? Mas de antemão é assim, né? A gente já sabe que muitos lugares foram as cidades já cresceram em beira de rio e em pontos muito baixos, porque na época não tinha como fazer uma orientação melhor. Eu digo que hoje, né, deixar ocupar a área que tem cotas de inundação é temerário, porque hoje nós temos facilmente uma maneira de controlar isso. Né? Por enquanto é isso. A Amélia colocou ali: Amélia, eu sou limítrofe, estou em Santa Cruz do Sul. O Marcelo está respondendo para a Amélia. O Marcelo está respondendo. Eu estou tentando ajudar aqui um moço que está tentando comprar o e-book e deu erro para ele. Tá, galera, vamos falar um pouquinho. Cadê a Martinha? Está aí naquele dia? Ela falou bastante, né, Martinha? É bom quando vocês falam, viu, gente? Muito legal. O Edmaldo ali. Dá uma olhada ali no chat. No chat. Opa, peguei o lugar errado. Estou com dificuldades aqui, é muita coisa. Tá. Quem é o... Santa Cruz do Sul. Tá, é na sequência ali? Acho que o nosso sistema de drenagem Isso, aí, tá. É falho. Acho que o nosso sistema de drenagem é falho, pois imagino que desperdiçamos bastante água. Sim, resumo. Por que não desenvolver drenagens direcionando águas pluviais para reservatórios? É isso aí mesmo. Bastante falho, até porque nós temos a cultura aí de dizer aquilo que eu falei antes, né? Coleta, prefeito, te vira aí, né? Mais ou menos assim, depois reclama, né? E está se perdendo grande chance de se aproveitar isso, viu? Agora, a gente tem que saber também estudar e entender o que se aproveita com isso. Porque na época que eu estava ali, eu morava em Criciúma, aqui no sul do estado, e era professor da universidade, eu fiz uns 2 ou 3 estudos para
aproveitar essa água em prédio, para aproveitar e fazer um outro sistema para abastecer, por exemplo, vaso sanitário, né? Só que eu fiz um estudo e disse para eles que não era viável. Por quê? Porque o prédio tinha lá não sei quantos 1.000 metros quadrados construídos, mas para cima, né? E o que nós precisamos para fazer bastante água é a área de cobertura, né? Então tem que ser coletado no telhado. Coletado no solo, até pode, mas tem que ter esses sistemas de tratamento de água, separador de sedimento, tal, que pode se tornar caro, né? Mas o caro mesmo, daqui a pouco, é não ter mais solução para essas coisas, né? Então, realmente, eu acho que cada vez mais nós vamos criar, principalmente os nossos amigos arquitetos que estão aqui, começar a criar os nossos edifícios coletando essas águas, né? Agora, não é qualquer, para aproveitar mesmo essa água, não é qualquer reservatóriozinho, né? Porque quando a gente fala de dimensionamento disso, é um reservatório para acumular água daquela chuva de pico. Então, o que você quer aproveitar, né? Eu já fiz, por exemplo, sistema desse na universidade que eu trabalhava para irrigar um horto que tinha lá, né? Mas, olha, peguei um bloco que tinha 2.600 metros quadrados de telhado. Aí dá para fazer uma coisa legal, né? Agora, prédios que tem pouco telhado, aí a gente já tem que dar dá para aproveitar, mas talvez não se aproveita tanto assim, porque é pouca área, né? Porque para fazer água, nós precisamos de área, né? De chuva. Área que pegue chuva. Aqui tem mais. Teria como postar o link? Sim, aí a Júlia já vai. Já resolvi. A cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, passou por 2 inundações no final de janeiro e início de fevereiro desse ano, com intervalo de 15 dias entre um. Isso é reflexo da substituição do pavimento por asfalto no perímetro urbano. Marcelo, eu não sei, Marcelo, porque eu não sei se você estava aqui na aula passada, a diferença de asfalto, por exemplo, porque as cidades, Santa Cruz, né? Santa Cruz do Sul é a cidade já mais antiguinha, né? E essa nossa cidade, aqui em Santa Catarina também, se fez muito isso. Tinha lajota ou paralelepípedo, né? Pedra regular e asfalto em cima, né? Aí a gente diz assim, não, mas o asfalto é pior porque não. Mas o problema, na verdade, não está totalmente na capa do pavimento, da rua, que é o pavimento. Não é a capa. Não adianta de nada eu ter algo bastante permeável em cima, né? Se abaixo está extremamente compactado, né? Para que uma via, uma rua, uma rodovia ou uma rua urbana, para que ela tenha estrutura que não fique degradando e afundando toda hora, né? Com o peso do carro, com o peso do veículo. A parte de baixo, que a gente chama nos projetos de rodovia, de estradas, né? Que é base, subbase, leito, né? Compactado, tem que ser extremamente compactado. Isso é que dá resistência. E ao compactar isso extremamente, eu não diria, para não dizer que nada, né? Pouco adianta passar alguma água pelo pavimento se abaixo não tem para onde ir, né? Então, eu não sei se é apenas isso, né? E a questão da chuva de 15 dias, 15 de uma da outra, é apenas uma coincidência aí, né? Dessa chuva voltar tão rápido. Isso acontece mesmo, né? Mas, assim, ó, por exemplo, ali no município de Criciúma, onde eu já trabalhei, coordenei lá, supervisionei um trabalho de um canal, e agora foi inaugurada uma segunda etapa, né? Inclusive, tem um vídeo aí do governo federal indo lá inaugurar esse canal. Eu não postei para vocês, porque esses vídeos feitos por eles sempre têm uma conotação política, eu acabei não postando, tá? Não quis envolver isso. Mas ali, aquele problema ali foi solucionado com um canal passando pela cidade, né?
E eu lembro que eu supervisionei a primeira parte e a segunda etapa, essa que foi inaugurada agora, eu que projetei. Né? E ao analisar a primeira etapa, eu observei que aquele canal, além dele transportar água, ele tinha uma capacidade enorme de armazenamento. Né? Então, tinha uma série de problemas no projeto que eu fui resolvendo ao longo da obra, mas que eu tive que fazer ajustes, mas que não teve grande problema. Por quê? Porque ele foi considerado apenas para transportar água. Então, você imagina uma galeria de 3 metros de altura, a quantidade de água que comporta ali dentro até encher, né? Então, aí tem que ver essas soluções, tá? Viu, é o Marcelo, né? Porque eu não sei se é apenas a troca de um pavimento por outro. Eu acho que talvez não seja, tem que dar uma olhada. O Fábio está com a mão levantada, vê se ele quer falar. Fábio? Já permitiu. Diga lá, Fábio. Pode falar, Fábio. Manda aí. Fábio Silva. Oi, professor. Oi, Fábio. Diga lá. Opa, eu estava pegando aqui o celular, acabou mexendo aqui. Ah, estás dirigindo, não? Tô. Isso que eu digo, hein? Isso que eu digo que é um cara comprometido. Da drenagem, está a maior chuva aqui em Manaus. Tá chovendo aí? Tá. Então diga lá, quer perguntar alguma coisa? Quer contribuir com alguma coisa aí? Não, você está falando a questão da drenagem, né? Aqui também está um grande problema em relação a isso. Até a nossa via principal aqui teve um desmoronamento ontem e ficou um trânsito desde ontem e hoje, acabaram interditando a via para tentar um fluxo melhor para essa questão da drenagem. Essa questão... Terminou, Fábio? Já sim. Essa questão, Fábio e Marcelo, né? A gente comentou nas outras aí, não sei se vocês estavam, né? Existem algumas coisas que se fala que a gente precisa, somente nós aí que somos acadêmicos, né? Porque eu também sou da academia, mas eu também sempre eu fiz a minha academia com os pés no chão, né? Tanto é que no momento de eu fazer pós-doc, eu não fui, declinei, aprovei o projeto, mas não fui, porque a universidade queria que eu saísse tudo e ficasse só ali dentro de uma salinha, na frente do computador desse, olhando para o mundo, por uma tela, e eu achava que a contribuição minha era pequena, que eu tenho que trazer de fora. Pelo seguinte, às vezes a gente vê alguma coisa assim, solução, como eu já vi, soluções para conter enchente, né? Então, primeiro tem que se definir qual é a enchente que está falando. Por exemplo, não é críticas, né? É só uma baita análise, sem ter valores. Mas telhado verde. Né? Por exemplo, como é que eu vou conter uma inundação dessa absurda fazendo telhados verdes? Pelo seguinte, um telhado verde, eu tenho que ter qual é a capacidade que ele tem de armazenamento de água. Porque se nós pegarmos um lote, sei lá, vou pegar aí 300 metros quadrados, né? E se eu quiser armazenar toda essa água, que não é toda, né? Porque é tudo, mas se eu quiser armazenar toda essa água, eu terei aí um reservatório, sei lá, de 3, 4 mil litros, chutando aqui. Não tem como eu botar 3, 4 mil litros ele preso dentro de um telhado verde. Tu imagina isso numa telha, numa cobertura, isso vai me acarretar problema até de estrutura. E não tem capacidade para segurar isso. Então, o telhado verde pode contribuir? Sim, pode, mas ele sozinho não, né? E assim, outras coisas. Por exemplo, já falamos disso aqui também. Aqueles piso grama, eu acho que o pessoal fala isso, piso grama, que tem, umas lajotinhas de concreto vazada e planta grama dentro, né? Até esses dias eu estava lá em Criciúma, agora, semana passada, e fotografei uma, não botei aqui. Não tem como armazenar mais água ali, está tudo compactado. Por quê? Porque dali para baixo é extremamente compactado, porque se não for compactado, não resiste, porque é peso das pessoas, é peso do carro em cima. Então, para isso ter estrutura de rua sem afundamento do pavimento, só com a extrema compactação abaixo disso. Se compactou, não infiltra.
Não, então tem que ter saída. Então, algumas soluções desse tipo até contribuem, mas sozinha não dá. Nós temos que ter outras mais importantes, né? Quando eu digo mais importante, até de custo maior. Para não ter custo, na minha visão, é a gente trazer o dono do terreno para brincadeira, vamos dizer assim, né? Ora, se eu faço uma casa e sou obrigado a fazer fossa e filtro, por que eu não posso enterrar lá uma caixinha, chutando aqui de 1.000 litros, 1.500, 2.000 litros, né? Algo assim, estou falando de forma grosseira, né? Obviamente, precisa sempre de estudo para fazer um projeto desse, né? O Marcelo aqui, além do plano diretor permitir construção em 100% dos lotes na região central, é a região mais baixa, aliando a execução de grande empreendimento imobiliário na região alta, ocorrendo a supressão da vegetação desenfreadamente. Exatamente. Professor, essa questão de distribuir da drenagem por lote deve ser executado assim que for construído o loteamento ou à medida que ele recebe as edificações? Ele pode ser feito à medida que recebe as edificações, porque enquanto ele não recebe edificações, ele está no estado natural, vamos dizer assim. A não ser que alguém vá lá e pavimente tudo sem construir, aí também não presta. Pelo seguinte, né? Lembrando daquela foto que eu coloquei, daquela foto aérea que eu coloquei aqui, de uma bacia, que eu tinha lá em 1956 e 2010. Ora, aquela de 56 não tinha construção. Ela tinha uma vazão em função daquele tipo de ocupação. Pequenininha, a vazão que saísse no exutório, que chama, né? Na saída da bacia. Muito pequenininha. Por que pequenininha? Porque aquilo tudo absorvia. A vegetação absorvia, o solo absorvia. Aquela hidrografia que tem lá, também a hidrografia também ajuda a segurar a água, porque você imagina aquela hidrografia, os canais, eles vão encher, então ele acumula. Ou seja, ele tem o tempo de concentração maior, ele retarda tudo. Então, vamos supor, se eu quiser agora pegar aquela bacia toda urbanizada e fazer com que a vazão de agora seja igual àquela outra, eu tenho que imitar, fazer alguma coisa que o meu tempo de concentração seja igual naquela lá. Ora, mas aquela lá tem um tempo de concentração alto porque o solo infiltrava, ficava retido na irregularidade da topografia, ficava retido nos canais. Na urbanizada não tem mais. Como é que eu faço? Tem que fazer isso, segurar. Não tem outro jeito. Eu acho que não tem outro jeito. E essas áreas extremamente consolidadas aí, não vai ser diferente, não. Vai ter daqui para frente, eu acho que nós vamos ter que partir para essas soluções, né? O Antero estava colaborando aqui. Se a subbase for com reforço e a base for impermeabilizada com CM30, será impossível a permeabilidade. Sim. Mesmo o PAV ser executado com material com granulometria inadequada. Legal, porque, bem lembrado, quem é que fez? Fábio também não? O Antero. Bem lembrado, Antero, porque a gente já viu, às vezes, uns vídeos, no programa, da pavimento, o asfalto permeável, né? Porque aí ele infiltra. Mas vai para onde? Para aquele asfalto. Veja bem, ó. Uma aulinha rápida de pavimentação, né? Para aquele asfalto não descolar em placas, tem que ter ali uma base compactada, a base de brita graduada, é assim mesmo que se fala, base de brita graduada, e porque aquela base de brita graduada, ela serve para aquela água que vem do subsolo não chegar no pavimento, porque se ele chegar, ela vai descolar. E a imprimação. A imprimação é a ligação que faz com o asfalto para não descolar. O que é a imprimação? O que é que nós utilizamos para impermeabilizar laje, viga de baldrame? Asfalto. Né? O CM30 é um asfalto diluído, né? Que ela vai impermeabilizar. Então, eu tenho uma capa asfáltica extremamente porosa, não tem capacidade de armazenar grande coisa ali. Qualquer chuvinha ela vai saturar. Marcos, no
Brasil temos áreas abaixo do nível do mar. Baixada Fluminense é assim. Seria certo usar um sistema de bombeamento para lançá-lo no mar? Sim. Nesse caso aí, sim. Eu acho que só bombeamento, Marcos. Não tem outro jeito. E tem que lançar um pouco mais longe, né? Abaixo do mar é complicado. É só bombeamento mesmo. Diga lá, Martinha. Martinha levantou a mão aí. Boa noite, professor. Tu disse que estava assistindo? Não, mas eu sabia que tu estava querendo falar alguma coisa. Eu estava assistindo, eu estava aguardando. É isso aí, vamos lá, Martinha. Esse assunto sobre condomínios horizontais, no caso que eu estou querendo me referir, ele me interessa bastante porque aqui no DF tem muitos, e estão sendo feitos assim, particulares, estão pegando suas glebas, algumas em áreas que estão sendo transformadas em área, saindo da rural dentro do PDUT, que é o nosso plano diretor, para a área urbana, ou de expansão urbana. Então, eles estão podendo fazer loteamentos, né? Fazer parcelamentos urbanos lá. Isso. E eles entram para aprovação e regularização desses loteamentos. São todos regulares, são feitos e passam pela secretaria. E o proprietário, que é dono da gleba, que ele vai ganhar dinheiro em cima disso no momento que ele faz parcelamento para colocar para vender, poderia ter feito alguma condição para ele exigir, para o governo primeiro, né? O poder público exigir dono do loteamento um projeto, além do projeto que ele apresenta urbanístico, que ele também apresente um projeto de drenagem sustentável para ele não gerar passivo na região onde ele vai implantar. E a outra questão, o próprio loteamento, depois de constituído, e ele começar a vender as suas unidades para os particulares, esse loteamento vai constituir um condomínio. E ser exigido desses particulares no lote, que forem adquiridos, para eles também fazerem o seu processo, a sua responsabilidade de drenagem infralote, cada um nos seus lotes, mas não eximir o proprietário do lote que vendeu do loteamento que vendeu esses lotes, de fazer a sua parte, porque, no caso aqui, quando o loteamento é entregue, ele tem que ter um arruamento, ele tem que ter uma taxa de área verde já destinada, que não pode ser construída nem privatizada, que ela vai ser comum do lote. Então, eu acredito que seria exatamente nessas áreas do sistema viário interno e dessas áreas verdes, que são as taxas livres, que não podem ser não edificantes, né? Poderiam ser colocadas como exigência para o dono do loteamento já apresentar uma proposta de um projeto feito por um profissional, claro, habilitado, capacitado na hora da drenagem. E após isso, constituído o condomínio e sendo vendidas as unidades dos lotes, isso ser exigido também infracondomínio lá dos particulares. Então, para ele entrar com um projeto de arquitetura, para entrar com uma alvará de construção e até um habite, ele tem que ser obrigado também a criar esses, vamos dizer, como o senhor disse, de 1.000 litros, 2.000 litros, sei lá quanto dentro do lote, assim, hipoteticamente falando, tudo isso com base em cálculo, critério, né? O que o senhor me diz a respeito disso? O senhor já teve alguma experiência, já viu isso em algum lugar? Já. Tem lugares que já estão exigindo, porque, assim, a diferença... Primeiro, vamos, né? Às vezes tem gente que não sabe, mas a primeira diferença do condomínio para o loteamento, né? O loteamento, o proprietário faz tudo, faz toda a infraestrutura. Quando está pronto, aí ele vai pelo plano diretor, né? Quando está pronto, ele entrega aquilo para o município. Ó, município, te vira com a manutenção de ruas, de luz, de água, de drenagem, né? Bom, aí depende do plano diretor, né? É fazer uma lei específica para que isso seja exigido. Já existe aqui em alguns lugares, já tem. Isso o próprio município. Quando é o condomínio, aí é mais fácil, porque o condomínio aí nem precisa de uma lei municipal. O próprio projetista, como nós aqui do condomínio, nós podemos colocar isso. É o que nós estamos fazendo aqui, viu, Martinha? Não aqui. Porque o que é o condomínio nós temos que fazer? A incorporação, nós temos que fazer um plano diretor. Então, nós estamos fazendo um condomínio e um plano diretor para o condomínio. Então, aquele plano diretor do condomínio, eu estou chamando de plano diretor, o plano urbanístico, vai exigir essas coisas. Então, quem entrar no condomínio
vai ter que fazer. E dentro do condomínio, a gente também vai projetar aquilo que é a contribuição do empreendedor, né? E do loteamento dá para fazer isso. Agora, do loteamento, como é entregue para o público, aí o poder público lá, a prefeitura, tem que ter isso na sua lei, né? No seu plano diretor. Mas isso aí, ó, já era para estar feito faz tempo, né? Eu acho que tá. Até porque é muito simples. Ninguém vai se negar a fazer. Se colocar como regra, né? Sim. Tem aqui perguntando como fornecer a apresentação. Sim, a Júlia vai depois disponibilizar o link, tá? Tá bom, Júlia, vai lá. Tem mais? Não, por enquanto só isso. Tá, tem aqui uma colaboração. Se a subbase for com reforço, a base... Ah, tá, aquela lá. Eu que tô atrasado. Não, acho que já podemos fechar. Já fomos 2 horas aí. Então tá. Pessoal, se não tiver mais nada, então já escolheram a próxima, não? Essa competição está mais acirrada. Está mais acirrada? Ah, tem que contabilizar. Tem que apurar o voto? Tem que apurar. Ainda bem. É mais difícil. Não tem problema, não tem urna eletrônica, não tem discussão nenhuma aqui, nós só apuramos rápido, né? Bom, gente, obrigado. Assim, ó, o Fábio quer falar mais uma coisa, Fábio? Não? Não, professor. Tá bom. Bom, gente, assim, ó, legal. Obrigado de novo, né? Nosso grupo está ficando cada vez mais consolidado. Nós temos no dia 30 a nossa próxima, vocês escolheram aí. E nós vamos programar também. Nós já temos aqui duas inscrições para nós fazer umas lives, que é com a Amélia e com a professora Reni, né? Já agradece as compras do e-book. Ah, bom, eu não estou sabendo. A Júlia que cuida desse. Obrigado, pessoal, pelo... E outra coisa, né, gente? Assim, ó, vocês que estão adquirindo e-book, coisa parecida, um feedback, quiser falar alguma coisa, professor, faltou aquilo lá, manda, porque a gente vai passar aí o tempo sempre fazendo. Eu estou agora... esses dias aí, o pessoal pediu literatura de patologia, não encontrei nada, absolutamente nada. O que é que eu estou fazendo? Depois das 10 da noite, eu estou criando a minha, porque não tem, baseado naquilo tudo que a gente conversou, informações de vocês, né? Informações nossas aqui, vocês, claro, nossa. Eu estou criando a minha, muito direcionada, com a linguagem própria, porque não existe nada de... Esse dia eu já encontrei uma patologia, mas era patologia do concreto em canais de concreto, mas era do concreto. Não era uma patologia em função que leva a problemas de inundação. O nosso foco é evitar esses problemas de inundação. Tá? Então, a próxima, eu também quero fazer uma outras aí focada naquilo, na prática, né? Eu esqueci de falar ali daquelas nossas... era para ter falado um pouquinho mais daquilo que a gente colocou como opção, né? Mas aquela parte ali, por exemplo, que é a parceria público-privada, aquilo ali eu tenho 2 exemplos extremamente importantes que eu fiz ali, né? Que é o privado resolvendo problemas de drenagem pontuais, né, para o público em função de uma compensação, né? Eu tenho isso feito, inclusive, com a rede do supermercado Angeloni, que foi o trabalho que eu fiz, e com o Ministério Público, né? Então, são coisas muito interessantes para a gente colocar para discutir, para passar adiante a nossa experiência, tá bom? Gente, se vocês não têm mais nada, a gente, então, parar por aqui, vamos descansar, né? E até o dia 30, e obviamente que aí a gente fica aí, vamos falar assim, brincando nos nossos grupos, né? A gente criou lá o Telegram, preocupado, porque o grupo já está estourando o limite, mas apesar disso, a gente vai continuar com os 2, e se estourar o limite, a gente vai abrir um outro grupo do WhatsApp, porque a gente tem que atender todo mundo. Gostaria também de ter essas 2 aulas salvas, seria possível? Ah, sim.
eu vou mandar. Isso é com a Júlia, está aqui dizendo que vai mandar. Ela que manda, eu só falo. Tá bom, gente? Muito obrigado, pessoal, pela parceria, né? Pela companhia, pela audiência, né? E estaremos aqui de volta no dia 30. Um grande abraço e até lá. Valeu, Fábio. Eu que agradeço. Estou lendo aqui, grato. Eu que agradeço, pessoal. Tamo junto, tá?